Irmãos, eu expliquei cedo uma coisa e eu vejo que os irmãos têm muita dificuldade de entender as coisas. Nós estamos, aqui no informativo está bem explicadinho. Nós estamos, nesse mês de novembro, iniciando um desafio. Nós não chamamos campanha, chamamos desafio. De oração pelos filhos dos nossos irmãos, de todos, crentes, não crentes, para salvação, para libertação, para cura da unha, cura do dente, para tudo. Um mês de oração e jejum para isto, intercessão pelos filhos dos irmãos, todos, independente. Agora, paralela a essa campanha, nós vamos ter uma oração para aqueles que já são crentes e que vão ser abrangidos também nessa campanha, já que vamos orar por todos. Só que para aqueles que não são crentes, que são crentes, os que são crentes, nós vamos fazer uma campanha diferente, um ato profético de fé, depois que terminar o mês do desafio. Este ato profético de fé é para aqueles que são crentes, que os pais vêm à escola dominical, que os filhos vêm à escola dominical, porque o ato profético de fé vai envolver uma simbologia com a pessoa que vem. Como é que eu posso fazer com uma simbologia com a pessoa que não vem? Ou que mora em outro lugar? Os irmãos têm que entender. Então é diferente. Mas para que a gente possa atender todos os irmãos, e os irmãos ficarem contentes, nós também vamos fazer um ato profético de fé para os que não são crentes, mas só que a simbologia é diferente também. O ato profético de fé para todos indistintamente, crente, não crente, por todo e qualquer motivo, vai ser no último dia de oração, 30 de novembro. 30 de novembro cai que dia? Sexta-feira. Sexta-feira. O nosso será o ato profético de fé em que nós vamos estar orando. Mas como eu disse, o nosso desafio não é só para esse 30 meses, por isso que não é campanha, é desafio. Porque depois nós vamos encerrar, nós vamos fazer uma avaliação. Se for necessário, mais para frente nós vamos enfrentar 3 meses, 1 ano. Nós vamos orar até que, ou ir com outras estratégias também. É isso que os irmãos têm que entender. Para que isso seja eficiente, o irmão vai preencher esse papel que os irmãos já prepararam para você. O que é esse papel aqui? Você vai colocar, aqui vai o nome da mãe. Que a mãe é aquela abençoada, aquela que gera o filho, carrega o marido e carrega todo mundo, né? Até o pai, a mãe e todo mundo. Então, o nome da mãe, que é a mais, sempre a mãe se interessa mais pelo filho. Isso é regra. Depois vem o nome do pai, segundo lugar. Aí depois vem o nome do filho, por quem nós vamos orar. Aí você põe a idade. E você coloque o motivo da oração. E você vai receber um número. Quando você preencher isso e entregar, você vai receber. Guarde seu número. Porque nós precisamos ter certeza que todos que entregaram vão estar então com seus nomes numa lista. E aqui nós vamos guardar o seu pedido numa caixa. Durante esse mês de desafio, nós estamos retirando da caixa os pedidos e levantando clamores. Não vamos retirar todos. Cada dia nós vamos retirar uma quantia. E vamos depois depositar noutra caixa, onde nós vamos fazer, eu não vou dizer como vai ser, o ato simbólico, o ato profético de fé no encerramento para esses pedidos. Vocês entenderam? Entenderam? Vocês não precisam assinar nada. Quem fizer isso não vai se comprometer. Você vai ficar na sua consciência você fazer o jejum e vir os dias aqui orar. É na sua consciência. E também na sua consciência
você vir no dia 30 aqui, no encerramento. Está na sua consciência. Não tem problema nenhum. Agora, coloca o neto também, irmão. Pode colocar sim. Tá? Tanto é que pode ser, não precisa ser também. Ah, sim. Porque sabe, irmã, não precisa ser. Quando a irmã for preencher, aqui no nome da mãe, a senhora coloca entre parênteses vó. Ela já previ. Tia, irmã. Entendeu? Pode ser sim. Nós já prevíamos isso. É que para não colocar tudo aqui, tia, vó, mãe, só colocamos mãe. Mas a senhora pode colocar o seu nome e entre parênteses vó. A gente já vai saber. Tá bom? Pode ser sim. Entenderam, irmãos? Mais alguma pergunta? Pode perguntar. Entenderam? Outra coisa, é diferente o outro tipo de ato profético de fé, que vai ser de consagração dos filhos dos irmãos. É diferente. Esse vai ser dia 5, primeira quarta-feira do mês de dezembro, dia 5. Agora, para este ato profético de fé, da consagração dos filhos, então os pais precisam dar os seus nomes, não é nessa relação, é outro, tem que procurar aí a secretaria. Vocês têm que dar os seus nomes de que vocês vão participar do desafio, não é? Porque nós vamos controlar a presença de vocês. Tem que vir pelo menos em 10 dias de oração. São 12 dias, tem que vir em 10. E aí eu não vou poder controlar o jejum. Se você vai comer ou não, eu não vou poder ver na sua casa. Né? A não ser que eu pese antes e depois pese depois. Então, irmãos, você vai fazer 50% dos jejuns. E depois, na quarta-feira, você vai ser uma coisa muito bonita. Esse ato, os 2 atos simbólicos vai ser bonito. Então, por favor, deu para entender? Deu? Assim estamos, então, porque nós já íamos orar por todos mesmo. Já estava. Mas só que eu acho que o que não estava pegando aí era a questão do ato profético de fé, que alguns irmãos acho que também estavam querendo para si um pouquinho. Então vai ter um pouquinho de bênção para todo mundo, tá bom? Eu quero dizer que o ato profético de fé é um ato simbólico, onde nós vamos fazer um simbolismo. Através desse simbolismo nós vamos fazer uma declaração de fé e vamos estar orando. É um ato profético de fé. Então, aí está. Todos entenderam bem, irmãos? Por favor. Hã? Ah, sim. Não, aqui está no informativo, está isso aqui. Tem. Você pode pegar um informativo e está bem aqui na frente do informativo. Além de estar aqui na frente do informativo, está aqui em verde. Então está os períodos aqui todos, dos dias de oração. Aqui está os períodos de jejum, tudo aqui direitinho, tá? Tudo anotado. Olha aqui, ó. 5 a 9 de novembro, 20 horas. 10 de novembro às 7 horas da manhã, aqui na sede. 11 de novembro às 8 na sede. 26 a 30 às 20 horas. Então, são 12 dias de oração. A frequência mínima para participar do ato profético de fé para os nossos filhos tem que vir o pai ou a mãe e o filho, né? Então, é esse período de oração e o jejum, 5 a 11 de novembro. Aqui todos os períodos foram colocados até 12 horas, mas de 16 a 23, aqui no informativo, está que o jejum vai ser até a 15h30. Mas aí, irmãos, se os irmãos puderem ir até 15h30, 6 horas, um pouco mais, um pouco a menos, o importante é nós termos um sentimento de abnegação, de consagração. Nós queremos bênção e não queremos, não é, fazer nada para obter essas bênçãos, nem um pouquinho. Não é um sacrifício, porque é um sacrifício com misericórdia, porque eu estou também participando do sacrifício, mas por misericórdia para orar pelos seus filhos, não é? Porque aqui também, como eu havia informado,
além do que está aqui anotado de oração, vai ter oração paralelas dos pastores. Nesses períodos que não estão cobertos, alguns períodos aqui que não estão cobertos de oração, os pastores estarão também em desafio de oração pelos seus filhos, por esses pedidos dos irmãos. Então é um mês de abnegação realmente, de batalha espiritual. Eu estou dizendo que eu preciso desses registros, por quê? Por causa da continuidade do desafio, irmãos. Como eu disse para os irmãos, depois desses 30 dias, nós vamos ter uma avaliação, vamos ver, e nós vamos estar aí elaborando outros desafios, porque o nosso objetivo é o quê? Que não tenha um filho de irmão nosso não convertido. Não tenha um filho de irmão nosso mal casado. E que os filhos dos nossos filhos sejam abençoados. É um desafio, irmãos. Agora, vai orar pouco por isso? Meu irmão, nós temos que passar a vida orando por isso. Não é? Na certeza de que ainda que a gente parta para a eternidade e não veja, mas vai acontecer. Não é verdade? Então, irmãos, entendam, procurem entender que o objetivo é salutar, é saudável, é abençoador. Obrigado, irmãos, pelo entendimento. Agora, eu vou convidar as mães, os pais, por primeiro, e que tragam os nenês à frente para a apresentação. Irmãos, eu estou muito feliz hoje, porque eu tenho que ser sincero para os irmãos. Tem apresentação de criança que eu faço contrariado, chutando balde. Verdade. Que eu faço com dor no coração. Que misericórdia. Eu já sei que o pai e a mãe é descompromissado e não vai abençoar os filhos. Mas hoje eu tenho um privilégio. Pode ficar de frente para a igreja. Pode ficar assim. Hoje eu tenho o prazer de ter 3 casais comprometidíssimos apresentando seus filhos. É uma felicidade enorme que eu estou hoje. Eu apresento com prazer. Por isso que eu enrolo, né? Falo de apresentação de criança, eu enrolo, eu crio problema e tal. Porque eu já sei que o pai, a mãe, vocês vão entender o que eu falo. É muito vagal, né? Vocês já sabem, né? Muito vagal com as coisas de Deus. E a gente não pode tolerar isso. Eu tenho aqui um texto. Irmã Juscelina, eu sei que a irmã já leu toda a Bíblia, mas tem um texto que a irmã vai ficar admirada, porque às vezes a irmã é muito misericordiosa, e a irmã lê esse texto aí, Oséias 4:6. Quem achou aí, lê para mim, por favor. Pode continuar. O que mais? Leia mais. Irmã, esse texto aí, um pastor que mostrou para mim aqui. Leiam direito aí, irmãos. Leiam aí, Oséias capítulo 4, versículo de número 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, coloque aí você como sacerdote da sua casa, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim.
visto que te esqueceste da lei de Deus, também me esquecerei de teus filhos. É sério, irmãos. É sério. Bom, antes de fazer uma leitura bíblica, eu gostaria que os irmãos cantassem, então, o Vinde, meninos, vinde a Jesus. Quem conhece de cor pode cantar. Só a segunda estrofe que nós não vamos cantar, tá bom? Só a segunda estrofe, sentados mesmo. Vocês vão ver que eu até vou demorar um pouco mais, né? Satisfação. Mas a coisa já... Tudo bom, irmãos? Ai, que nenezinha linda ali. Os bênçãos na cruz, os pequeninos ele conduz. Vinde, Deus Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reuni-vos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Cristo vos diz, Ele quer dar-vos vida feliz, para habitar no lindo país. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim, outro não há que vos ame assim. Seu é o amor que nunca tem fim. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reunimos todos afinal, celestial, perto do Salvador. A terceira estrofe, se não me engano. Que ama os meninos, Cristo vos diz, Ele quer dar-vos vida feliz, para habitar no lindo país. Ó, vinde ao Salvador. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu queria mencionar 3 pessoas aqui. 3 pessoas. Eu queria mencionar, eu estou um pouquinho esquecido do nome dela agora, mas é a esposa do irmão Darcy. Como é que ela chama? Do irmão Darcy, esposa do Silvana. Queria mencionar o nome da irmã Silvana. Tem 3 casais aqui. Eu queria mencionar o nome da irmã Silvana. Eu queria mencionar o nome da irmã Luciana, a esposa da irmã Luciana, a mãe do Vitor. E queria mencionar o nome também da mãe do Isaac. Como é que chama o nome da mãe do Isaac? Eliana. Eu queria dar um testemunho dessas 3 irmãs. Essas 3 irmãs se unem para trazer seus filhos à igreja, no trabalho dos jovens. E elas se unem para depois vir buscar. Às vezes uma vem, elas se combinam. Às vezes uma vem e leva os filhos da outra. Então é uma coisa linda, linda. Mães interessadas por seus filhos. E com um interesse e um envolvimento que só traz alegria para os nossos corações. Não é mesmo, Wesley? Cadê o Wesley? Não é mesmo? Não é? Então nós louvamos a Deus por essa forma de agir
destas irmãs. E nós queremos usar como exemplo para os irmãos também, para que vocês, quando suas crianças crescerem, vocês também façam e ajam dessa mesma forma, com esta mesma, intensidade e amor. Tem alguma delas que estão presentes? Acho que não, que elas ficaram para o culto das 8. Mas então eu gostaria que a nossa irmã Juscelina viesse à frente e tomasse uma dessas crianças. A irmã consegue? Vou lembrar. A irmã Juscelina pega uma delas. Irmã Claudete, por favor, também pegue uma dessas crianças. Irmã Vilma, por favor, pegue uma dessas crianças. Primeiro nós vamos fazer sem os parentes. Daqui a pouco nós vamos chamar os parentes. O Provérbios 22 diz, vocês podem ficar mesmo de frente para a congregação. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Amado Pai, diante deste versículo da palavra de Deus, nós te rogamos para que essas crianças tenham um bom nome, sejam testemunhas tuas, brilhem como brilham as estrelas do firmamento, Senhor. Sejam crianças dóceis, sejam crianças disciplinadas, sejam crianças que amem a tua palavra, sejam crianças que corram por esses corredores e por esta igreja, expressando alegria, expressando amor, crescendo num ambiente cristão, salutar. E que, Senhor, os pais que tiveram esta dádiva tão maravilhosa, possam se comprometer em cuidar destas crianças. E nós, como família de Deus, como igreja de Deus, todos nós, assumamos o compromisso diante de Ti, de sermos instrumentos Teus, para que essas crianças cresçam no temor do Teu nome. A palavra também ensina, neste Provérbios 22, o 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Amém? Vocês, pais, só respondam o sim, ou se for o caso, não. Vocês, pais, se comprometem a trazer essas crianças na escola bíblica dominical para que elas sejam formadas na tua palavra? Amém. Vocês se comprometem a envolvê-las em todos os trabalhos e atividades referentes à idade delas, envolvendo sua formação espiritual, sim ou não? Aceitando esse compromisso de fé diante de Deus, eu os abençoo, crianças. Eu os abençoo, mães. Eu os abençoo, pais. Que a autoridade a mim conferida, Senhor, pela imposição das mãos do ministério e pelo chamado Teu para servi-lo, ó Pai, mediante esta autoridade. Eu abençoo estas vidas e sobre elas profetizo a paz, profetizo a santidade, profetizo a pureza, profetizo a graça e profetizo a vitória em todas as áreas da vida. Profetizo que serão expressões do Teu reino e para a glória do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem dar as crianças para as mães e os pais, mas fiquem mais um minutinho. Gostaria agora de chamar os avós, tios, parentes que estão aqui nesta noite
para que também venham à frente. Os avós, tios, parentes fiquem próximos aí aos familiares. Todos vocês que estão aqui na frente vão repetir o que eu vou dizer, todos em conjunto, os que estão aqui à frente. Nós, participantes desta família, estamos conscientes de que estamos diante de Deus. Estamos assumindo o propósito de sermos instrumentos abençoadores para estas crianças, zelando pela saúde, pela educação, pela formação espiritual, para que elas sejam glória e honra para Deus. Cidadãos honrados e respeitáveis para a nossa nação. Nos méritos de Cristo. Amém. Muito obrigado por todos vocês. Que Deus os abençoe. Sejam muito felizes. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Estou muito feliz hoje. Glorifico muito a Deus por este momento de seriedade. Pode tirar fotos aí, hoje é dia de festa, hoje é... Vai continuar o louvor ou não? Canta pelo menos um hino, senão vai ficar ruim para mim aqui. Que horas já são? Ah, vou pregar pouco. Vamos ficar em pé, então. Vamos cantar. Grande é o Senhor. Os irmãos que conhecem este hino, feche seus olhos e adore o Senhor com uma oração da sua alma. Cante, queremos o teu nome e engrandecer, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de tua é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos diante de ti, Senhor. Nos curvamos, Senhor, a tua grandeza. Aleluia. Iremos o teu nome engrandecer, nem agradecer-te por
Nós vamos cantar novamente. Os irmãos que tiverem os seus dízimos e as suas ofertas podem trazer o gasofilácio. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, Nos capacita nas nossas que lutas. nos ajuda Nos contra faz o vencer. inimigo. Aleluia. Te sustenta. Por isso diante dele Nos curvamos somente diante de ti, Senhor. Somente diante de ti. Aleluia. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Confiamos somente em ti, no teu amor eterno, na tua graça, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aplausos ao Senhor, o Deus eterno, soberano, o Rei, o majestoso, aleluias. A Ti a nossa adoração, Senhor, a Ti a nossa gratidão, a Ti as nossas ofertas, o levantar das nossas mãos, o dobrar dos nossos joelhos, Senhor. A Ti a nossa gratidão, as nossas vidas, ó Deus. Aleluias. Bendito seja o Teu nome para sempre. Aleluias. Podemos assentar, amados. Queremos dizer aos nossos visitantes que vocês são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vocês possam retornar sempre. E saibam que há também aqui um trabalho especial para as crianças, a escola dominical, como o pastor citou. O próximo culto mesmo, quem tiver a disponibilidade de ficar com os seus filhos, seus netos, haverá um culto especial para as crianças. E vocês são sempre bem-vindos, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Passou a hora dos comerciais, mas eu só queria falar uma coisa que eu acho que é muito abençoadora. Nós podemos dar como certo já o nosso ar-condicionado, porque, graças a Deus, irmãos, eu tenho irmãos na igreja que eu posso chegar e pedir, né? E eu sei que eles dão. Mas eu já tenho aqueles selecionados. Se eu nunca pedir para você, é porque você não é um desses escolhidos. Você ore para ser um escolhido. Né? Ore para que você seja um escolhido. Mas eu tenho os escolhidos, selecionados. Né? Então eu já sei que nós vamos poder comprar o ar-condicionado, porque eu vou pedir para esses irmãos, eu sei que eles vão dar. Se eu não pedir para você, você ore, viu? Jejua. Que se entre nesse rol abençoador. Mas aqueles é verdade, os que eu tenho confiança,
sempre, nunca falta. Muitas campanhas que os irmãos não sabem, às vezes são complementadas por irmãos que eu chego e peço e eles dão. É uma alegria, né? Um pastor ter essa bênção, essa alegria de poder contar com aquelas pessoas que você sabe que vai estar colaborando. Irmãos, Atos 9, 31. Irmãos, nós pregamos esse texto em Americana domingo, na primeira igreja batista de Americana, que completou 73 anos de idade. Nós tivemos o prazer de estar lá. E eu não vou pregar o texto todo, porque eu preguei cada palavra desse texto. Então eu vou pregar só uma palavra hoje. Então, se essa palavra se achar que foi encomendada para você, não foi, porque eu preguei domingo passado e eu vim com o propósito de pregar ela hoje. Tá bom? Não é encomenda não, é a palavra. Eu já vinha já pronto para falar. Atos 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém? Pai, abençoa-nos no meditar desta palavra, guia-nos nela, em nome de Jesus. Amém. A primeira palavra que vem aqui é a igreja. A igreja. E é interessante que essa palavra igreja envolve Judeia, Galileia e Samaria. Era bastante irmãos que se reuniam, por exemplo, na Galileia. Naquele tempo eles não tinham um templo, um salão, então eles se reuniam em vários lugares diferentes, em várias casas. Mas era a igreja. E aqui tem vários lugares, Judeia, Galileia e Samaria. Era a igreja era uma unidade, a igreja era única. É importante nós vermos a importância que a palavra de Deus está dando à igreja aqui, e colocando esta igreja como uma igreja que podemos dizer que serve de parâmetro, de referência para nós hoje. O que me chama a atenção nessa palavra igreja é uma reflexão sobre a forma como nós pregávamos antigamente. Eu, por exemplo, pregava assim, acompanhava muitos pastores. Hoje eu sou um pastor mais que ensina. Mas quando eu comecei meu ministério, eu era um pastor mais evangelista. Trabalhava mais como um evangelizador. Então, quando eu costumava fazer minhas pregações evangelísticas, seguindo aquele roteiro que outros pastores também evangelistas seguiam, nós falávamos assim: olha, irmãos, quem salva é Cristo, igreja não salva. E eu não estava pensando no erro que eu estava cometendo naquela época, e hoje eu reflito que é um erro. A igreja não salva, quem salva é Cristo. Sim, o meu erro naquela época, como o erro dos evangelistas, era o seguinte: sim, é verdade que a igreja não salva, quem salva é Cristo. Só que o salvo não vive sem igreja. Esse é o problema. Entenderam? O salvo não vive sem igreja. O salvo não fica fora da igreja. O salvo está na igreja. Como que pode ter um salvo fora da igreja? Eu quero que me explique. Porque o que é a igreja senão o corpo de Cristo? Não é? Quando nós falamos que a igreja é o corpo de Cristo, quer dizer que a igreja é a mão de Cristo, e você não pode ser a mão de Cristo fora do corpo, fora da igreja. Como é que um braço vai ser cortado e ele vai, né? Não vai. Como é que uma pé vai ser cortada, uma perna vai ser cortada e vai andar fora do corpo? Ele precisa da outra perna. Então, nós somos o corpo de Cristo, nós somos as pernas de Cristo, as mãos de Cristo.
É um privilégio você ser a mão de Cristo. Nós somos os olhos de Cristo para estarmos olhando aqueles irmãos que são necessitados. E também nós somos a voz de Cristo. A palavra de Deus diz o seguinte: como ouvirão se não há quem pregue? Então tem que ter uma voz. Quem é a voz que vai pregar? Somos nós. Então, é verdade que a igreja não vai salvar ninguém. A igreja que é uma instituição, mas a igreja, o organismo vivo de Cristo, ninguém vive sem a igreja. O cristão não fica fora da igreja. O cristão tem que estar dentro da igreja, ali é o lugar dele. A palavra de Deus diz lá em Coríntios, porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, formando um corpo. Então nós podemos dizer que não há só um batismo no Espírito, há vários. A palavra de Deus aqui, aquele que nós conhecemos mais, né? O batismo do Espírito Santo, que é um revestimento, que é um enchimento de poder, é um. Mas aqui a palavra de Deus em Coríntios fala de outro batismo, que é o batismo no Espírito, onde eu formo o corpo. Quando você se converte, o que é a conversão? A conversão, Jesus te tira no mundo, te batiza no Espírito para você formar o corpo. Então, a conversão leva você para dentro do corpo. A conversão leva para você para dentro da igreja. Então, como que você vai viver sem igreja? Eu sinto dizer, às vezes eu posso parecer duro, mas eu tenho que dizer a verdade. Se você não vive dentro do corpo, você não é cristão, você não pode estar salvo. Como que o pulmão vai respirar fora do corpo? O pulmão tem que estar dentro do corpo para respirar, gente. Como que a barriga vai comer fora do corpo? Você já viram uma barriga comer sozinha fora do corpo? Barriga tem que encher aonde? Dentro do corpo. Então, como que você pode ser cristão fora do corpo, irmão? Então, faça uma reflexão da sua experiência cristã. Faça uma reflexão, e é isso que tem me preocupado muito. Porque, notem um exemplo. Nós sempre enfatizamos aqui o estudo da palavra, a escola bíblica dominical. Como que uma pessoa pode ser um cristão maduro, um cristão abençoado, se ela não vem aprender a palavra ali na escola dominical, ouvir? Há estudos abençoadores que o pastor Rafael tem trazido aqui para os irmãos. Pastor Rafael. Quem tem assistido? Levanta a mão. Vocês concordam comigo? Quem concorda, diga amém. Não está sendo abençoado, irmã Juscelina? Eu tenho aqui, eu gosto do exemplo da irmã Juscelina. Todo mundo gosta de procurar a irmã Juscelina para orar. Por que você não é igual a ela? Seja igual a ela. Ela vem na escola dominical, ela vem à quarta-feira. Só não vem mais porque também, né, está chegando a hora do Senhor levar, né, irmã Juscelina? Mas ela está sempre aí. Por que não imita ela? Imita. Faça como ela faz. Olhe a idade dela, olhe a perseverança dessa mulher e de outros que estão aqui. Então, irmãos, e o pastor Rafael, eu tenho que falar para os irmãos, a igreja abençoa. O pastor Rafael está fazendo. Vocês já ouviram falar do Mackenzie? Vocês já acham que o Mackenzie é qualquer faculdade? É uma faculdade famosa. Ele faz um curso de mestrado de Velho Testamento no Mackenzie. Ele precisa estudar também o hebraico para poder fazer o estudo do Velho Testamento. E vem e ministra para vocês. E muitos irmãos estão sendo abençoados. Agora, a pessoa não procura se envolver, ouvir a palavra, crescer. Então, nunca vai conseguir voar. Nós vamos sempre só ficar no nível do chão.
E o nível do chão é o seguinte: respirar terra. Só respira terra. É meu problema, é minha dificuldade, é meu isso, é meu aquilo. E vai aumentar a dificuldade. Eu só posso dizer que sua dificuldade vai aumentar, mas vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Vai chover granizo na sua horta. Por quê? Porque no corpo você está abrigado. No corpo você está protegido. Você quer ver uma coisa? Eu não vou adiantar, porque é a parte mais bonita desse texto. Vou deixar para depois, para outro dia. É a parte mais bonita do texto. É essa aqui, ó. Que a igreja, na verdade, tinha por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Quem tem Bíblia aí, olhe lá. Tem algumas versões que falam em encorajamento. Vou parar por aqui porque a coisa é muito linda aqui desse texto. Como é que você vai ter o conforto do Espírito Santo se você não está no corpo? Me explica para mim, que eu quero saber. Me explica. Eu quero saber, porque talvez eu possa sair do corpo também e viver como você vive. Como é que você pode ser fortalecido fora do corpo? O Espírito não vai te fortalecer, irmão. Você vai ser sempre raquítico, sifilítico. O Espírito Santo vai te abençoar, vai te fortalecer se você estiver no corpo. Nem que você tenha que comer grama no corpo, mas fique no corpo. Nem que você tenha que sofrer no corpo, mas fique no corpo. Não saia do corpo, viva dentro do corpo. Porque o corpo é a igreja. Aí você vai se transformar, se você se engaja com o corpo, porque muitos irmãos me olham hoje assim, aqui pregando, e acham que a minha vida sempre foi um mar de rosas. Mas quando eu estava na igreja, eu era jovem, e eu já era dedicado, eu declamava. Eu comecei a pregar com 16 anos. Com 16 anos eu já era professor da escola bíblica dominical. E um dia lá, até a igreja se levantou contra isso. Era o pastor Cirilo Correia que estava pastoreando a igreja. E não tinha quase professor para a escola dominical. Me colocaram para ser professor das moças. Colocaram a raposa no galinheiro. Sofri para danar, porque eu era muito bonitão, né? Licionar para as moças. Era uma coisa terrível. Era aquela fila de NPS assim, ó. Sorte que apareceu uma abençoada e levou tudo. Então, irmãos, naquele tempo, naquela época, eu estou contando essa ilustração assim em tom de hilariante. Mas naquela época, os jovens meus que pertenciam à igreja, eles me ridicularizavam. Eles zombavam de mim. Eles me chamavam de santinho do pau oco. Ah, você é um santinho do pau oco. E zombavam de mim, escarneciam. Mas eu não fugi não, irmãos. Eu não fugi não. O santinho do pau continuou ali, foi. Então vocês pensam que a coisa é fácil dentro da igreja? Quem pensa que a coisa é fácil dentro da igreja? Não é não. É difícil dentro da igreja as coisas. Mas é o lugar onde Deus nos colocou. E você tem que lutar no lugar onde Deus te colocou. Você não tem remédio, você não tem saída. E é o lugar onde Deus vai te abençoar se você perseverar. Se você enfrentar as pessoas que zombam de você, que dão mau testemunho. Porque dentro da igreja, você está na igreja para cuidar do seu irmão. Todo mundo quer inverter as coisas. Vocês querem verem? Eu comento bastante isso em casa com minha esposa. Quando alguém fica doente, primeira coisa, ninguém me visitou. Não é? Ah, tive doente, ninguém foi me visitar, estava com um problema, ninguém ligou para mim. Mas escuta uma coisa, para quem que você visita? Esse é o problema. Para quem que você ora? É engraçado. Na igreja tem que ter 10, 15 abnegado que tem que visitar os 200 e 400. Porque os outros só querem ficar deitadão lá esperando a visita.
Não faça isso. Não seja uma pessoa que espera, seja uma pessoa que faça. Não seja uma pessoa que espere a história acontecer. Faça a história acontecer, meu irmão. Porque você pode fazer a história acontecer se você quiser. Eu acho engraçado a pergunta que Caim fez para Deus, quando Deus perguntou-lhe a respeito do seu irmão. Onde está Abel, Caim? O que Caim respondeu? Sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho alguma coisa a ver com meu irmão? Nós não podemos ter o espírito de Caim. Mas aí, sabe o que a pessoa faz? Está vendo? Todo mundo tem espírito de Caim, ninguém vem atrás de mim. Só que ele também tem espírito de Caim, não vai atrás dos outros. É uma disputa para quem quer ser o Caim. Então, irmãos, a igreja é uma bênção quando você se sublima, quando você está disposto a sofrer dentro da igreja para ser bênção, e o Espírito Santo vai te socorrer, vai te ajudar, vai te usar para que você seja mão, para que você seja pé, para que você seja olho, para que você seja as mãos de Deus. Interessante aqui também, não vou avançar muito não, com a palavra edificando-se. Nós andamos fazendo uma campanha sobre um livro importante. Quantos irmãos leram sobre o segredo da comunhão, que estuda aquela expressão, a expressão bíblica, um ao outro? Quantos irmãos? Cláudio, pelo menos você estudou, eu acho. Ô Cláudio, você está em cima de alguma casa mexendo com a eletricidade, Cláudio? Olha que você vai morrer eletrocutado. Você não estudou? Você não lembra? Não estudou, Clarinha? Será que não foi dado um livro para vocês que o Vinícius levou? Não pode esquecer, irmãos. Recorda. Um ao outro. Tem alguém mais? Apenas alguns. Ah lá, irmã Thelma. Não foi uma bênção, Thelma? Muito importante aquele livro, não é verdade? A expressão um ao outro aparece 60 vezes, mais de 60, não sei quanto. Se não me engano, 69. Você lembra quantas vezes, Thelma? Aqui está lá, diz, né? Mas mais de 60, né? Mais de 60 vezes. A expressão um ao outro. Orou um pelo outro, consolou um ao outro, ajudou um ao outro, amou um ao outro, ensinou um ao outro, não é? Confessou um ao outro, e lá aparece mais de 60 expressões dessa. O que quer dizer? Que eu tenho que consolar você, você tem que me consolar. Que eu tenho que apoiar você, você tem. Isso não pode ser uma coisa. O cristianismo, nessa parte, ele não é unilateral. Unilateral quer dizer, a coisa não vem só para mim. É para mim e para o outro. Eu tenho que me envolver com o outro. E o outro tem que se envolver comigo. E é assim que nós vamos. Essa igreja aqui fazia isso. Essas pessoas faziam isso. Era uma igreja autêntica. Então o Espírito Santo os confortava, os animava. Como eu disse, eu não quero entrar muito nessa expressão do Espírito Santo, que conforta e que consola, mas só queria deixar uma curiosidade com os irmãos. O Espírito Santo não é o Consolador? É ou não é? A Bíblia diz isso ou não diz? Vocês já pararam para pensar como é que ele consola? Vocês já pararam para ir na Bíblia e ver quantas vezes o Espírito Santo consolou pessoas? E como ele consolou? É interessante, né, irmãos? A gente é muito apático em relação à Bíblia. Então eu queria dar apenas um exemplo de consolo do Espírito. Vocês se lembram quando Moisés morre? E quando Josué vai assumir a posição de Moisés?
E Deus disse para Moisés assim: Josué é morto. Vai e atravessa. Aliás, Moisés é morto, estou invertendo aí o caso, né? Matando um e fazendo o outro ressuscitar. Mas Moisés é morto. E ali Deus fala umas expressões de consolo para Josué. Levanta, atravessa esse Jordão. Ninguém prosperará diante de ti. Toda planta que pisar o teu pé, eu lhe tenho dado. Consolo, irmãos. Agora eu quero fazer um desafio para você. Quantas vezes você ouviu direto o Espírito te consolar? Quantas vezes? Você pode ter ouvido, mas você poderia ter ouvido mais, se você tivesse mais envolvido com a igreja. Não fosse o vagal que você é. Tá? Não fosse o vagal que você é. Não vou dizer a palavra toda não, que é pesada. Mas vocês sabem. Então o Espírito Santo teria consolado você. Teria falado com você. Teria dado uma injeção de ânimo para você. Se você tivesse esse envolvimento dentro do corpo, esse engajamento com o corpo que Cristo quer. Porque é Cristo que fez isso, é Deus que faz isso. E Deus faz desse jeito. E Deus quer que faça desse jeito. E nós não queremos fazer desse jeito. E só levamos na cabeça. Irmãos, vamos ser despertados então para isso. Eu não vou mais longe, porque eu tenho que dar vazão aí à minha veia artística daqui a pouco. Por isso que eu estou assim meio cibite. Então, amados irmãos, pensem neste caso de como a igreja de Atos, ela era uma igreja que, aqui no termo crescia em número, crescia constantemente. Era uma igreja que crescia constantemente, mas os membros da igreja também cresciam. E os membros dessa igreja eram engajados. Hoje o pessoal não querem saber de envolvimento com a igreja. Mas, se você está fora da igreja, sinto muito. Eu não acredito muito na sua salvação, não. Eu acho que você deve repensá-la. Tá? E tem algumas pessoas aí que até pessoalmente eu vou falar. Escuta, irmão, não acredito na sua salvação, não. Não vem com essa que você é salvo, que você está no céu, que o seu nome não está escrito no livro da vida. Porque quarta-feira, oração, ninguém aparece. Domingo, escola dominical, não aparece. Quer o quê? Quer ser abençoado? Olha lá o garfão do Lobão lá. Amém, irmãos? Tá bom. Me perdoem a franqueza, porque minha mãe dizia: por um berro, não se perde uma boiada. Amado Pai, nos abençoe e dá-nos um compromisso maior. Eu também preciso ter esse envolvimento maior com a tua igreja, esse compromisso. Eu me sinto em falha, e não vou dizer que por mais que eu faça, me sinto em falha, porque eu faço o mínimo, Senhor. Faço o mínimo. Quando nossa irmã pregou aqui, aquela irmã abençoada que pregou naquela conferência abençoada sobre missões e falou: tudo faço por amor do Evangelho. Irmãos, eu não posso dizer isso. Eu não posso falar como Paulo falou: tudo faço por amor do Evangelho. Porque sou aquele que nem o mínimo faço. Como que eu posso dizer então, Senhor, que eu sou um servo inútil? Nem um servo inútil eu sou. Porque eu não tenho, o servo que tudo faz é inútil, e eu que nada faço sou o quê? Oh, Senhor, tem misericórdia de mim, conscientiza também os meus irmãos, para esse despertamento espiritual, Senhor, de engajamento, de envolvimento com a Tua obra. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em nome de Jesus. Amém.